como a atividade física pode ajudar a nossa saúde mental, porque muitas vezes a gente está preso na ideia de que, atividade física é bom para a saúde, mas não sabe por quê. Aí tem algumas, não é bom para o corpo, mas não sabe que isso de fato ajuda a nossa parte mental. O que vocês pensam aí do assunto? Todo mundo ouve bastante mesmo sobre isso que faz bem, né? Mas o quanto que a gente precisa, né? Então a gente tem alguns parâmetros aí que a gente acaba seguindo, né? Pela sociedade, é falado em aproximadamente 150 minutos de atividade física semanal, né? De baixa a moderada intensidade, ou 75 minutos semanais de uma intensidade um pouquinho mais alta. Com isso, você vai trazer muitos benefícios, tanto para a parte mental, cognitiva, pressórica, controle de glicemia, né? Diabetes, enfim, vão trazer inúmeros benefícios cardiovasculares, proteção, enfim, o que é uma atividade física, como que a gente vai classificar essa atividade física, né? Eu acho que é uma forma, talvez, um pouquinho mais fácil para o pessoal entender aí, é assim, uma atividade até moderada, ele vai conseguir andar conversando sem estar muito esbaforido, tá? Acho que isso seria mais fácil do que você ficar vendo frequência cardíaca e outras coisas, né? Acho que isso é um pouco mais prático para todo mundo. Se você está muito perdendo o ar e não conseguindo falar direito, provavelmente você já está numa atividade física um pouquinho mais intensa, e aí você acaba contando isso. E como que a gente divide isso? Tem um cara muito legal lá inclusive ele é da Santa Casa também, o Vitor Matsuda, que tem um programa que chama Agita São Paulo, Agita Mundo. Ele fala bastante sobre isso, né? E ele tem vários estudos muito, muito interessantes, onde ele traz que se você dividir esses 150 minutos semanais aí em 5 vezes de 30 minutos, você tem benefícios. E, inclusive, alguns estudos dele falam que você pode até dividir esses 30 minutos em 3 vezes de 10 minutos, desde que esses 10 minutos, que é o tempo mínimo, sejam ininterruptos. Então não vale você, sei lá, tá andando, passeando com seu cachorro, aí ele para fazer aquele xixizinho, ou aquele número 2 lá, e você fica parado. Não, você tem que andar ininterruptamente, ou fazer, enfim, atividade física ininterruptamente. Então, falando um pouquinho por cima, né, o Chimba, eu vi que ele estava explicando um pouquinho sobre atividade física aeróbia, o Rica também estava falando um pouquinho do porquê que a gente usa em alguns transtornos de humor. Então, primeira coisa, a gente ouve muito por aí, e eu queria falar isso na abertura, de fazer exercício. É que fazer exercício é uma coisa muito genérica. Exercício tem dose, exercício tem posologia, exercício tem indicação. É um remédio, né? Então não adianta eu falar para um paciente, por exemplo, estou mudando de assunto, mas um diabético, ele sair e fazer qualquer exercício de aeróbio. Claro, vai proteger o coração, mas eu preciso dele faça resistido, porque eu preciso que ele tente estimular a VMPK para reduzir a glicemia e estimular a passagem do açúcar para dentro da célula sem precisar da insulina. Assim como eu preciso virar, por exemplo, com um paciente hipertenso e orientar o que eles têm que usar de atividade física da forma correta. Porque quem aqui não conhece um tio, um parente que falou, eu tô com a pressão alta, eu vou começar a fazer exercício. Daí vai na academia, se inscreve na academia, e o educador físico fala, o que você tem que fazer? É só atividade física? É só atividade física. Põe para fazer, por exemplo, supino. Supino é uma atividade muito bacana, né, para quem está começando, porque é o padrão, né? Todo mundo faz supino, todo mundo faz leg press. Daí vai lá no supino, tem compressão de grandes vasos, por conta da musculatura peitoral maior que comprime os vasos axilares, e a pressão arterial do nosso paciente, que era de 12 por 7, 12 por 8, a gente fala 120, tá? Mas 120 por 80, ou como os leigos falam, 12 por 8, 13 por 8, 14 por 8, durante o exercício supino pode chegar até 32 por 8. E no leg press, como a gente tem uma manobra de valsalva, comprime a aorta abdominal, a gente pode ter um aumento de pressão na saída do coração de até 40 milímetros de mercúrio, 400 milímetros de mercúrio. Então, 40 por 8, tá? Então, exercício é muito seguro se a pessoa souber indicar. Hoje, infelizmente, as pessoas falam, faz exercício. Vai fazer. O quê? Só vai. Então, a gente vai tentar hoje falar um pouquinho disso. E, rapidinho, eu queria muito falar isso no começo, vou falar de forma rápida. O Chimba falou de tempo. Hã? Não, fica tranquilo, vai na sua. Beleza. O Chimba falou um pouco de tempo, né? Que a Organização Mundial de Saúde preconiza 150 minutos de atividade por semana. O ideal, 150 minutos de atividade aeróbia por semana. Afinal, 150 minutos na academia, mexendo no celular e batendo papo não conta. E a gente tem que lembrar que existem 2 grandes espectros de exercício. Então, eu tenho os exercícios mais aeróbios. Então, como a gente falou, a gente mede normalmente por frequência cardíaca para ver a intensidade. E os exercícios mais resistidos, que a gente mede por carga. Então, por exemplo, o correr é o mais aeróbio, o musculação é o mais resistido.
e eu quero fazer um pouco para os dois lados, não o extremo, mas às vezes eu posso fazer um exercício que esteja no meio do caminho, que ele tem componente aeróbico, componente resistido, e é nessa gama aí que a gente vai trabalhar em dizer qual que é o mais indicado para quem.